Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós estamos ouvindo uma série de mensagens a respeito dos nomes do Redentor. Hoje nós vamos ouvir a terceira mensagem sobre o nome do Redentor. E ela estará baseada nos versos de número 22 a 24, mas eu quero ler com os irmãos o contexto desta mensagem, que começa a partir do verso de número 18, do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Acompanhe na sua Bíblia, que o texto que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Dois dos primeiros nomes, inclusive, que já foram anunciados até então. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 22, portanto, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vou convidar as crianças que estiverem presentes, que quiserem vir à frente, porque eu quero falar com elas antes de falar com vocês. Aqui eu vou expor o texto. Abra sua Bíblia em Mateus e mantenha sua Bíblia aberta lá. Eu não quero apenas falar uma mensagem, eu quero que você confira na sua Bíblia, confira no texto, se aquilo que eu estou dizendo encontra eco na palavra de Deus. Mantenha ela aberta aí, porque vez por outra nós vamos ter que olhar para ela. Antes de começarmos a explorar esse texto, me permita deixar claro algumas coisas, como por exemplo, que o relato do nascimento de Jesus não aparece em todos os 4 evangelhos, apenas em 2 deles. O evangelho de Mateus, cujo texto deve estar aberto diante dos seus olhos, e o evangelho de Lucas. Lucas vai construir o seu evangelho de outra forma, ele tem outro objetivo em vista. Mateus constrói o evangelho baseado no Antigo Testamento, e está escrevendo para judeus, e ele espera que os judeus que leem o seu evangelho cheguem a uma determinada conclusão a respeito do personagem principal sobre o qual Mateus está escrevendo. Mateus, entretanto, não vai fazer a conclusão para você. Você deve ler a Bíblia ou ler o evangelho de Mateus raciocinando, pensando, chegando a uma conclusão. Porque Mateus quer, se fosse possível dizer isso à época dele, provocar em você uma gestalt. Sabe quando você olha muito uma figura que parece abstrata, de repente seus olhos reorganizam a informação e você enxerga a figura e você diz: achei, entendi, eu consigo ver. É exatamente isso que Mateus quer, só que no evangelho todo. A conclusão a que eu quero que você chegue esta manhã é a mesma a que provoquei a nossa irmãzinha a pensar. O texto que nós lemos, no verso de número 23, você pode conferir aí, diz que ele
será chamado pelo nome de Emanuel. E a Bíblia não pode mentir. Vocês viram no decorrer da liturgia, eu vou voltar a esse texto, que havia uma profecia a que Mateus faz referência de que um dia isso aconteceria. O título, se a gente tivesse um para a nossa mensagem, seria esse: e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A pergunta é: quem? E eu sei o que vocês estão pensando. Não sei não, mas eu posso apostar que vocês estão esperando o momento em que eu vá abrir a Bíblia em algum lugar, em algum evangelho, e mostrar para vocês quem chamou Jesus de Emanuel. Mas não vou fazer isso não. Por que eu não vou fazer isso? Porque não tem. Ah, você é crente esse tempo todo e não sabia? Eu sei qual é a sensação. Você lê as coisas na Bíblia e não presta atenção, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quem chamou Jesus de Emanuel? Você lembra de alguém? Lembrei, de Pedro. Não, Pedro não chamou Jesus de Emanuel. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não falou que Jesus era o Emanuel. Então, não cabe aqui. A pergunta é quem? E o que isto quer dizer quando esse alguém chamá-lo? E é essa pergunta que eu quero responder esta manhã. Para isso, eu quero convidá-los a prestar atenção no contexto desse texto. O meu foco é do 22 ao 24, porque eu já expus do 18 ao 21 e pulei para o 25. Então vamos lembrar o que a gente já sabe. O que a gente já sabe é que Jesus receberá esse nome porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, verso de número 21, inclusive. Já vimos que Maria se achava desposada por José quando ficou grávida por ação do Espírito Santo. O desposório, que não é exatamente o noivado que a gente experimenta hoje, ele era algo mais grave, mais pesado do que o nosso noivado, porque o desposório era casamento, que para ser desfeito precisava de um divórcio, mas ele não tinha o desfrute do casamento. Então, o desposório era um já, ainda não. Então, você pode ter, mas não pode desfrutar. O nosso noivado descende disso, mas é uma versão light. É uma versão sem lactose do desposório. Mateus deixa inequívoco que a concepção de Jesus foi virginal, por dois motivos. Primeiro, porque lá no texto ele isenta José desta gravidez, chamando-o de justo. Mas também porque ele considerava esta gravidez sobrenatural. Ele se refere a ela como a obra do Espírito Santo. Tanto é que José não aceitou a versão de Maria até que o mesmo anjo fosse ter com ele e dissesse: não, é verdade, Maria não mente, o que aconteceu lá foi mesmo obra do Espírito Santo, e não receie receber Maria por sua mulher. Agora, alguns detalhes que são importantes para você entender bem esse texto. Entender a lição você vai, entender bem você precisa prestar atenção. A primeira coisa é olhar para o verso de número 18 e reparar que, embora na sua Bíblia esteja escrito que o nascimento de Jesus foi assim, não é do nascimento que estamos falando aqui. Não. Eu sei, parece esquisito, mas eu juro para vocês que não é, porque primeiro que a palavra que Mateus vai usar aí é a palavra Gênese, que é a mesma que dá origem ao primeiro livro da Bíblia. Então, a melhor tradução para esse epílogo, para esse título, para essa introdução do texto que você vai ler seria a Gênese, o início da história, ou se você preferir, num português mais contextualizado, a
concepção, não o nascimento. Porque o nascimento de Jesus foi natural, não foi sobrenatural. Até onde eu tenha pesquisado, na época de Jesus, não havia parto cesárea. Juro. E o nascimento de Jesus foi absolutamente natural, inclusive chama assim até hoje, parto normal. O que não é normal é alguém ficar grávido sem o agente masculino. Quando eu digo alguém, acho que eu não preciso dizer que esse alguém é uma mulher. Não aqui, pelo menos. Então, quando ela se achou grávida sem o agente masculino, esta concepção foi sobrenatural. O nascimento, nem tanto. Foi bem normal. Bom, conforme Mateus, esse contexto que eu acabei de relembrar fornece o material que ele vai explorar para concluir que a profecia de Isaías havia se cumprido. Ele diz isso com todas as letras, quando no verso 22 ele diz de novo, ora. Reparou que no 18 ele fala ora, e agora no verso 22 também, que separa um texto do outro. Ora, tudo isto que você leu aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, o personagem principal da narrativa de Mateus, Jesus, o Cristo, receberia agora um terceiro nome. Mas vamos lembrar a ordem com que Mateus está colocando essas coisas para nós, que Mateus não apresentou Jesus, depois apresentou Cristo e depois Emanuel. Não foi assim. Dá uma olhada aí nos versos anteriores ao 18. Porque do 18 ao 25, ele está apresentando dois nomes. O primeiro nome que Mateus apresenta vem na primeira sessão, do 1 ao 17. E o nome que está apresentado aí, você pode ver, é o nome Cristo, que é a tradução para o grego de Messias, a mesma ideia de ungido, de o escolhido. Mateus está dizendo, eu vou contar para vocês a história do Messias. E aí você tem do 18 ao 25, dois nomes. Já fez a conta? Já entendeu onde é que eu quero chegar? Dois nomes no mesmo parágrafo, dividido por apenas um marcador textual, o ora, muito técnico para você, vou simplificar. Primeira lição de hoje, que não é o ponto do sermão, não é onde eu puxo sua orelha. É o momento de edificação, de didática. Meus irmãos, Jesus é o nome que aparece do 18 ao 25 e Emanuel é o nome que aparece do 18 ao 25. Para os catecúmenos que estão com a teologia afiada, dupla natureza do Redentor. Mateus está anunciando para nós que o Cristo tem natureza humana, Jesus, e tem natureza divina, Emanuel. E se há alguma dúvida, é só ler a Bíblia. Porque esse é um problema. As pessoas enxergam Jesus de maneira muito humana, muito limitada. E Mateus está dizendo, os nomes são designativos de função na minha cultura. A cultura judaica, Mateus estava pensando. Então, quando alguém dá um nome para outrem, para o seu filho, geralmente, ela não está fazendo isso por conta do som que esse nome tem. Ela está fazendo isso por conta do que Deus tem para essa pessoa. O nome de Jesus humano é esse Jesus, mas o nome divino dele é Emanuel, e que também é um teonome. Também tem o nome de Deus lá e a gente vai chegar já já. Vimos também nas exposições de Daniel, e agora eu falo para os meus, vocês ouçam com atenção, está na internet, quiser ouvir só ir lá, mas para os nossos aqui, irmãos, nós também vimos nas exposições de Daniel que além dele, Isaías, então aqui você está tendo acesso a Isaías, nós também vimos isso em Daniel, que essa dupla natureza do Redentor já havia sido profetizada.
Então, para você que nos ouve pela primeira vez, é uma novidade. Nossa, Jesus então é homem e Deus, igual a gente cantou? Sim! E a base bíblica. Mas a gente já sabia, porque Daniel já tinha dado spoiler. Então, um spoiler talvez não seja pecado. É ruim, mas não é pecado. Porque se fosse, Daniel não tinha dado spoiler, concorda? Não concordo, mas tudo bem. Bom, o nome humano nós vimos semana passada. Hoje eu queria chamar a sua atenção para o nome que aponta para a divindade de Cristo, Emanuel, aí no verso de número 23. O que Mateus quer, e eu só vou ter um ponto hoje, talvez várias lições, mas um ponto só. Mateus quer que você chegue a uma conclusão apropriada. A pergunta é: qual é a conclusão apropriada? Essa é a pergunta que eu quero responder. Qual é a conclusão que eu devo chegar sobre Jesus que esse texto está provocando? Bom, a concepção sobrenatural de uma virgem havia sido profetizada por Isaías no capítulo 7. Agora chegou a hora da gente voltar para lá. Seja rápido, mantenha aí Mateus à mão, porque a gente vai voltar para ele. Mas aqueles que puderem e quiserem, por favor, olhem para o texto de Isaías, capítulo 7. Todo o contexto já foi lido. O verso que eu quero chamar a sua atenção é o 14. Se você está em pecado e, portanto, em preguiça, basta olhar para a liturgia, que é o verso que está lá destacado, mas seria melhor que você olhasse na sua Bíblia e para o contexto inteiro, para você entender a história do que está acontecendo em Isaías. Tá? O que está acontecendo em Isaías é que dois reis, o de Efraim e o de Israel, se juntam contra o rei de Judá. Essa aliança bélica de grande ameaça fez com que Acás ficasse agitado. Eu vou traduzir isso para vocês. Acás teve uma crise de pânico. Não estou brincando. É que Acás viveu lá atrás. Se Acás estivesse em 2000 e alguma coisa, não precisava nem ser 2020. Acás teve uma crise de pânico. E Deus, por graça, ele não pediu ajuda. Você está conferindo aí no texto? Só dá uma olhada lá. Acás estava curtindo sua crise de ansiedade, hiperventilando no seu palácio, quando Deus, em graça, levanta Isaías e diz: meu rei está tendo uma crise de pânico. Vá lá ser o remédio espiritual que ele precisa. E diga a ele para fazer duas coisas: se preparar e não temer. E eu sou tão bom que até vou dar um sinal para ele dar aquela descansada. Isaías foi. A caminho, quando ele estava arrumando os apetrechos, porque o rei estava do outro lado do açude, ele falou: leva Shear, deixa eu pegar o nome aqui, que em hebraico é complicado. Shear-Jazub, contigo. E saíram Ishaía e Gear. Cadê? Esse nome é Shear-Jazub. Shear-Jazub. É que é óbvio que Isaías não chamava o menino de um resto volverá. Não é nome de gente. Um resto volverá, vem cá. Porque você sabe o significado do seu nome e não é assim que a gente chama você. Então, ele chamou Shear e falou: vamos comigo. Só que Shear-Jazub, que está escrito aí na sua Bíblia em Isaías 7, que o significado do nome era um resto volverá, diz muito pouco por conta do português já ter mudado. Então, agora que você sabe o nome dele, que tal se o significado dele fosse mais claro para você e você anotasse aí que Shear-Jazub, Isaías 7:3, achou? Signifique um remanescente retornará. Um remanescente retornará. Fica mais claro? Pois era isso, menino era uma pregação ambulante. Quando ele aparecia e essas pessoas falavam o nome dele, Shear-Jazub, as pessoas sabiam que um remanescente voltaria, um remanescente restaria.
Deus não desampararia o seu povo, porque sempre Deus preserva um remanescente fiel. Mas Acaz, tendo um rapaz que chama, o profeta que chama, a salvação vem do Senhor, Isaías. E o menino que chama, um remanescente retornará, não se viu convencido. Então Isaías fala, Deus mandou dizer isso. Segundo ponto, aí Acaz diz assim, não estou convencido ainda. Terceiro momento, sabendo que você tem um coração duro, Deus oferece um sinal, escolhe o sinal. E Acaz, muito educadamente, muito polido, muito gentil, diz, que isso, irmão? Tentar o Senhor Deus? Vamos crer nele, né? Só que Deus conhece o coração. Nós só temos acesso ao que a boca fala. Nós só temos acesso aos muitos mecanismos que a gente pode gerar, do tipo reunião de conselho, pressão pastoral, profissão pública de fé. Mas só Deus sabe o quanto o seu coração de fato crê nisso. E Deus olhou para o coração de Acaz e mandou Isaías expor o coração dele, dizendo, você não cansa só a gente, você quer cansar Deus. Sabe quando alguém é tão lento, vagaroso, difícil, que você fala, você está cansando a minha beleza? Pois é, foi o que Isaías disse, só que da parte de Deus. Fala, rei, você já cansa a minha beleza, você quer cansar a beleza de Deus também? É isso que Isaías está dizendo, fica mais claro agora, não é? E aí, ele fala que vai dar um sinal, mesmo quando Acaz permanece incrédulo e se recusa a receber uma segurança das promessas de Deus. E o sinal é esse, ouvi agora, ó casa de Davi. Estou pulando do 13 para o 14 e 15. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Você pode ler isso tanto em Isaías 7, 13 a 15, quanto em Mateus 1, 23. Qual era a questão aqui em Isaías? Para que era este sinal? No contexto de Isaías, a concepção de uma virgem e o nascimento de Emanuel tinham o objetivo de demonstrar até o mais incrédulo que, apesar das dificuldades e do levante do inimigo contra o povo de Deus, o Senhor não só era capaz, mas ele de fato iria salvar o seu povo. Essa é a mensagem de Isaías 7. É o tipo do trabalho que Mateus adora me dar. Não basta eu ter que estudar o texto de Mateus, ele tem que fazer eu estudar o texto de Isaías para entender a mensagem de Isaías para poder entender a mensagem de Mateus. E você achando que evangelho, dá evangelho que é fácil. Evangelizar só com o evangelho que é fácil. Eu não entendo como é que a gente vai evangelizar dando só o evangelho, quando o evangelho de Mateus, que é o primeiro, presume que você conheça muito bem Isaías. Mas não, só vem com Provérbios, que nem é citado aqui. Agora você entendeu porque eu não gosto desses negócios. Bíblia só é inteira quando é inteira. Trecho de Bíblia não é Bíblia. Ah, mas eu gosto do Evangelho de Mateus. Será que você entende o Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus precisa que você entenda Isaías. Vamos voltar para Mateus, portanto. Retorna lá para a narrativa de Mateus. Preste atenção naquilo que o anjo está dizendo para José. Não tema receber Maria por sua esposa, porque no futuro eles vão reconhecer o que você já sabe. Eles vão pegar o detalhe, eles vão saber o que você e sua esposa já sabem. Que o menino é Deus. Porque é isso o que significa Emanuel. Mas mais do que isso, ele não é uma aparição de Deus, ele não é um enviado de Deus, ele não é um instrumento de Deus, ele é Deus
com nós. Vou explicar. O nome é dividido em 3 momentos. Im, nu, el. Im significa com. Você que sabe hebraico está acompanhando aí comigo, né? Im significa com. Nu é nós. E el é Deus. El é a contração do nome Elohim, que você já ouviu falar e já deve ter ido trocar o pneu em alguma borracharia com esse nome, não é? Se não, eu tenho certeza que tem algum lugar na sua cidade que chama El Shaddai. Agora, vocês identificaram? Esse El de El Shaddai é o mesmo El de Emanuel. Tá? Essa do El Shaddai é infalível. Não tem igreja que eu não conte que você não... agora já sei. El Shaddai é Deus, tá certo. Muito bem. Mas Mateus ainda impõe sobre nós o desafio de descobrir quem chamará a Jesus Cristo de Emanuel. Porque o texto insiste, eles o chamarão de Emanuel. Ou, dependendo da sua versão, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Lembra que eu disse que ninguém chamou? Vou explicar. É muito marcante que Mateus diga isso quando, em toda a Bíblia, completinha, de Gênesis a Apocalipse, o nome Emanuel, em toda a Bíblia, vocês ouviram essa parte? Aparece 4 vezes. 3 em Isaías e 1 em Mateus. Quem vai chamar? Se a última vez que você ouve o nome Emanuel está aqui nesse texto. Em todo o Evangelho, não há só uma pessoa que o chame por esse nome, nenhuma única vez. A pergunta então é quem vai chamar ele de Emanuel, que se ninguém chamou na Bíblia, quem é que vai chamá-lo? Na Bíblia, eu não estou falando na história. Porque a dúvida que fica é justamente essa. O que Mateus está provando para nós é que tudo aconteceu de maneira muito casada. A cidade onde ele ia nascer se cumpriu. O anjo, a dupla natureza, tudo se encaixando. E de repente Mateus vem e fala, e ele será chamado, e ninguém chama. Isso é esquisito. Tudo ligado a Jesus se encaixa. Por que não esse bendito nome? E bendito não no sentido irônico, de fato bendito. Porque necessariamente Emanuel não é um nome próprio, ainda que o padeiro da sua cidade tenha um nome semelhante. Você já deve ter conhecido um. Eu tive um tio, né? Depois deixou de ser tio, porque separa, não é mais tio, né? A tia que é minha. E ele chamava Manuel. Eu me lembro, que vergonha. Eu fui pastor numa cidade do interior de São Paulo, que um candidato a prefeito chamava Emanuel. E eu tive a oportunidade não só de levar o evangelho para ele, como tê-lo como pediatra da minha primeira filha. E nós nutrimos alguma amizade. E vocês sabem que campanha de prefeito de cidade pequena passa por igrejas. A minha era a única em que ele não podia fazer qualquer tipo de campanha. Então, como a gente acabou ficando amigo, ele me carregava junto. E numa dessas, a gente foi para uma reunião com o conselho de pastores da cidade, que eu tinha cometido o erro de fazer parte quando cheguei. Me inscrevi, o conselho da igreja achou que seria uma boa, e eu pensei, ok, quem sabe a gente não faça dessa cidade uma nova Genebra. Aí estamos nessa reunião de pastores, e os pastores decidem que vão apoiar pastores e pastoras, porque o conselho da cidade incluía inclusive as igrejas pentecostais, então todos os pastores decidiram apoiar aquele candidato em específico. De repente, eu que estou sentado lá no fundo, vendo a pataguada à distância, começo a ouvir um cântico.
E aí todos os pastores começam a cantar ao redor do prefeito e a música era alguma coisa que tinha Emanuel na letra. Eu estou com um presbítero do meu lado no fundo e falei para ele, eu acho que eles estão cantando para o Emanuel errado. Eu acho que eles estão louvando o prefeito usando o nome de Cristo. Agora, o que eu acho disso? Eu não acho que eles foram engraçadinhos, eu não acho que eles erraram, eu acho que o que eles cometeram era heresia e pecado grave. Porque esse nome aponta para a natureza divina do Senhor Jesus, e eles estavam, porque o cara chamava Emanuel, eu fico imaginando se o nome fosse outro, que cântico eles iam cantar? Não tem nome de todo mundo no cântico, no inário, até compor um. O que é isso? O que você está lendo aqui é absolutamente sério. E o meu lamento é que, tal como eles, muitas vezes nós não damos a devida atenção ao que esse nome signifique e a profundidade do seu significado, ao ponto desse nome ter se tornado popular, enquanto o nome de Jesus nem tanto. Só que o nome de Jesus, como nós vimos, era um nome popular à sua época. E Manel, não é assim? Você chama Manuel, acaba se tornando um nome popular em demasia, quando ele carrega um significado extremamente profundo. Qual é? Mateus está nos dizendo, sem papas na língua, que Jesus é Deus encarnado, não um subdeus, não um semideus, mas Deus de fato. E isto é o Evangelho. O Evangelho, e essa é a grande lição, esse é o grande ponto, esse é o ápice dessa mensagem. O Evangelho não é uma mensagem, não é algo que você deva aprender, um conteúdo intelectual. Jesus não veio trazer a mensagem do Evangelho ao vir. Ele é o Evangelho. Deus é o Evangelho. E ao vir, estar conosco, que Deus fez isso. Em toda história, em todas as mitologias, que Deus fez isso. Que Deus se dignou a vir a nós. Quando a literatura grega, à época de Jesus, dizia que o mundo era uma grande latrina, onde os deuses faziam suas necessidades. E de onde nós viemos. Essa era a concepção que eles tinham. Mas Jesus não é um enviado de Deus, Ele é Deus. E se você ainda não entendeu a maravilha disso, você não pode comer daquilo ali, não. Deus é o Evangelho. É por isso que é tão magnífica a confissão de Pedro, que apesar de usar o nome Cristo, ele reconhece quem Jesus é. Agora, vocês pararam para pararam para pensar na pergunta que Jesus faz para Pedro? Quem eles dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Essas são as duas perguntas que Jesus faz. Essa é a grande pergunta do Evangelho de Mateus. Quem você acha que Jesus é? Quem é, ou qual nome você acha que descreve Jesus? Ele é a presença real e verdadeira de Deus entre nós. Portanto, quando você chega à conclusão de que Jesus é Deus conosco, Deus entre nós, quando você entende essa mensagem e começa a crer nisso, se Jesus para você é um grande exemplo, um grande mestre, um mestre inesquecível, mestre disso e daquilo, mas não é Deus, você ainda não chegou à conclusão que Mateus quer que você chegue no primeiro capítulo. Ó, tem mais de 20, hein? Ou seja, você não passou
na prova de entrada, você não participa da brincadeira. Você não entendeu ainda do que se trata isso aqui tudo. Se Jesus é tudo de bom, mas não é Deus, então ele não é nada. Nada. Se ele é Deus, aí eu posso entender o que você quer dizer quando você diz que ele é tudo. Até que você chegue a essa conclusão, você nem crente é. Mas no momento em que você crê, que seus olhos se abrem por obra do mesmo Espírito Santo, você entende que Jesus é Deus. Eu queria dizer a coisa mais fantástica, que quando eu ouvi pela primeira vez, é que essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu chorei. Porque esse texto não está falando de um personagem, de alguém que vai aparecer em algum momento lá em Tessalonicenses, lá em Apocalipse. Ele está falando de um grupo de pessoas reunidas na escola americana dentro do Mackenzie em 2020. Ele está falando de você. E eu não estou brincando, e isso não é uma aplicação. Porque o que Mateus está nos dizendo é que quando você crê que Ele é Deus, é você quem o chama de Emanuel. É muito legal. Se você não está emocionado, pelo menos acha legal como eu. Que a Bíblia esteja falando de quem está lendo e não de sobre quem eu estou lendo. Ela está falando de você. Olha para o texto. Você é a pessoa que reconhece isso? Você entende que Jesus é Deus? Você entende que Ele é a encarnação do Deus vivo? Se você entendeu isso, aqueles que o chamarão de Emanuel é você. Você, hoje. Ah, mas eu já sou crente há muito tempo, já estou chamando ele até de Mané. Manel. Manuel, já é meu amigo. Mas você entende o que isso significa? Você entende o que é poder concluir por obra do Espírito Santo, entender por ação do Espírito Santo, que este ente concebido em Maria é a encarnação de Jesus, de Deus, e que Jesus não veio trazer o Evangelho, Ele é o Evangelho. O Evangelho é que nos nasceu na cidade de Belém, não um nenezinho fofo. Quem nasceu lá em Belém é Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Deus não nos salvou à distância como se tivesse nojo de nós. Ele veio até nós, tocou o leproso e o limpou. Você é o leproso. Você não tem aquela perebinha escondida atrás do joelho que ninguém está vendo, só você coça. Você não é o mais ou menos o moribundo que estava por um fio e foi salvo. Você é o morto. Você é o nojento. Você é aquele que o sumo sacerdote não pode tocar porque se torna impuro. E ele, o sumo sacerdote, te tocou, te limpou. A morte na cultura judaica contaminava. O sumo sacerdote ou sacerdote, quando tocava o morto ou por ele era tocado, por esbarrar, obviamente, né? O morto não toca ninguém, ele era contaminado. Jesus, quando tocou o morto, não se contaminou porque ele deu vida. Nasceu para que renascêssemos. Isso é o Evangelho. Agora pense no que tudo isso significa. Que grande bênção é ter o próprio Deus entre pecadores como nós. Caso você não tenha entendido direito, eu disse que Jesus é realmente Deus conosco. Agora eu vou fazer uma aplicação do meu único ponto. É que eu não estou apenas dizendo que Deus, em sua divindade excelsa e tremenda, resolveu sujar os seus pés com a poeira da terra e esteve entre homens. Não. Eu disse que Jesus é Deus
conosco, e não Deus com a humanidade. Ele é conosco. Eu falei no momento da profissão, deixa eu falar do timing de Deus. Enquanto a gente está aqui pensando como é que Deus age de maneira tão particular com a nossa igreja, ao ponto de costurar várias coisas numa só, fazendo com que aqueles que eu conheci no Mackenzie pudessem professar sua fé aqui. Não é curioso que ele também tenha feito casar a Santa Ceia com o dia em que eu pregaria sobre a presença de Deus entre nós, quando a ceia é o símbolo da presença de Deus no seu povo, entre o seu povo? Vocês não adoram essas ironias do Senhor, essas costuras inusitadas que o nosso Deus faz? A Santa Ceia é o símbolo, o sinal, hein, professandos? Que agora é todo membro, tem mais professando mais. Vocês lembram disso? Os demais crentes também? Nós, quando celebramos essa ceia, nós cremos que Deus, o Senhor Jesus, está real e espiritualmente presente. Toda vez que nós celebramos a ceia e nós fechamos os nossos olhos e reconhecemos que Jesus está aqui, nós estamos dizendo: Emmanuel, Deus conosco. Eu fiquei arrepiado, não sei vocês, mas... eu ficar arrepiado não é a presença de Deus, tá? Eu fiquei arrepiado porque eu acho isso maravilhoso, eu acho o timing de Deus muito preciso. E as ironias, a maneira como ele costura as coisas. E hoje que nós estamos ouvindo a mensagem sobre Jesus ser o Evangelho, e isso significa que ele está conosco na ceia. Que planejamento é esse? Que logística é essa? Pois é. E isso só é possível porque ele é Deus. A razão pela qual nós não fazemos isso em memória somente, mas contamos com a presença real de Jesus, é que ele é Deus. Horas. Como é que Jesus, encarnado, portanto, tendo o corpo como a gente, pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Resposta, se fosse um catecismo, essa seria a pergunta. E a resposta é: por conta de sua dupla natureza, o Senhor Jesus é capaz de estar à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso e estar à nossa direita todos os dias da nossa vida, porque foi isso que o Deus conosco prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias. Isso só é possível por causa desse nome aqui. Que promessa, que conforto, que companhia. Agora, se você tem vivido sua vida sozinho, se você se sente solitário, isto aqui não é uma metáfora. Eu não sei quem é você que nos visita hoje, porque os da igreja eu conheço bem. Mas isso aqui não é uma metáfora. Você pode sair daqui hoje acompanhado de ninguém menos do que o próprio Deus. Jesus é Deus com cada um de nós. Você viveu a sua vida sozinha, solitária, até hoje. Hoje, você pode sair daqui acompanhado. Hoje, você pode sair daqui acompanhado do próprio Deus. E isso não tem, eu ia dizer que não tem preço, mas é que custou um alto preço. Não quero. Obrigada, estou bem assim. A Cas fez isso. A Cas disse: brigadão, Deus, outro dia, hoje não. Estou bem do jeito que eu estou. Deixa eu com a minha crise de pânico em paz. Vai passar. Eu o conjuro diante de Deus e dos homens, a que você
não siga os passos de Acás. Não siga os passos de quem gentilmente passa a vez e diz obrigado, hoje não. Jesus de fato está presente, trazendo salvação para o seu povo. E você pode fazer parte disso agora. E eu não vou chamar você aqui à frente, porque não precisa. Não é eu que vou até Jesus, é Ele que vem até a mim. Ele é Deus conosco. E ao invés de você ter que vir até aqui, Ele foi até o seu lugar. Jesus, não sei se vocês estão sabendo, não pratica distanciamento social. Ele está bem aí. Então, se você quiser crer nele, apenas feche os seus olhos na hora da oração e diga: obrigado por o Senhor estar aqui do meu lado. Nós temos certeza de que Jesus cumpriu sua missão, salvou o seu povo. E não porque ele era um mero homem, mas porque ele era Deus conosco. Eu quero ler com vocês a promessa. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 20, porque eu quero começar a fazer a preparação para a ceia. E vou encerrar o sermão com a preparação para a ceia. Porque se há muito tempo atrás, o profeta Isaías disse que Deus estaria conosco, então, em Mateus 28, 20, olha como o Evangelho de Mateus encerra, porque este é o último versículo desse livro. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quem assim o crê, o povo de Deus, diga amém.